Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém. Como nós estamos felizes de estar aqui com você mais uma vez, em mais um culto 100% online do ID Movement, aqui da Quadrangular do Xavier Maia, amém. Nós estamos aqui na quarta e última mensagem da série Não Mais Escravos. Nós vamos falar hoje sobre você ter sido liberto, você não é mais escravo do seu passado. Gálatas capítulo 5, verso 1 nos diz que Ele nos libertou para que nós não sejamos mais escravos. Ele diz, para a liberdade Cristo vos libertou, portanto não nos torneis escravos novamente coisa alguma. Gálatas 5:1. Romanos 8:1 também nos diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então eu quero que você perceba uma coisa, já de cara, já para iniciar: você não é escravo do seu passado. Amém? Você crê assim? Eu vou começar aqui lendo uma frase, mas antes eu quero te lembrar uma coisa. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para o seu ministério, Deus tem um plano para a sua família, para o seu casamento, Deus tem um plano para a sua história. E o que nós queremos fazer nessa noite é fazer com que você conheça esse plano. E esse plano não fala de passado, ele fala de futuro. Amém? Vamos ler Jeremias 29, versículo 11. Quero ler com você Jeremias capítulo 29, verso 11, na tradução NVI, que nos diz assim: porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? O Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, e de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Vamos orar? Pai, nós oramos agora, Deus, por todos aqueles que estão assistindo esse culto, seja ao vivo, seja depois de tudo. Oramos, Deus, para que os teus planos tão preciosos e tão importantes possam fazer sentido no coração de cada um deles. No nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a carta do profeta foi enviada para alguns cativos naquele tempo. E eles estavam há algum tempo cativos, e dentro do povo, dentro daquele lugar, existiam alguns falsos profetas que ficavam entregando mensagens. Olha, o exílio de vocês vai acabar daqui a tanto tempo, vocês vão ser libertos daqui a tanto tempo. E isso não era verdade. Então Deus envia uma mensagem através do profeta. E o profeta diz algo que para alguns até causou um pouco de espanto, Diz, olha, o exílio de vocês vai durar 70 anos. Mas depois que o profeta fala sobre isso e dá algumas instruções tão específicas sobre aquilo que eles tinham que cultivar, a forma como eles deveriam ser com sua família, o profeta diz aqui na sua carta, no capítulo 29, do versículo 11 de Jeremias, ele fala do plano de Deus. Olha, Deus falou: eu é que sei os planos que tenho para vocês, sobre vocês. E ele termina dizendo, diz o Senhor. Eu quero que você perceba uma coisa. Talvez muitos de nós, você que está assistindo essa mensagem agora, seja como esse povo aqui dessa história. Você está ou estava cativo, Você estava num cativeiro, seja ele espiritual ou físico. Muitos de nós estão vivendo cativeiros, Existem pessoas que estão cativas, escravas na sua vida sexual, cativas, escravas na mentira, cativas, escravas em um vício, seja na bebedice, seja nas drogas, seja agora nessa nova onda aí dos jovens, do narguilé, seja no que for. Existem muitos cativeiros que muitos de nós estão presos. E cativeiro para alguns significa o presente, mas para outros significa o passado. E para esse povo que estava cativo, exilado da sua terra, do lugar da promessa de Deus, chega uma carta para esse povo, e a carta fala sobre o plano de Deus.
E eu sei que nós temos muitos planos. Provérbios diz que o homem planeja e Deus executa. A última palavra vem de Deus. A soberania de Deus, ela envolve até mesmo os nossos planos. Mas eu quero que você perceba uma coisa: pior do que você dar certo em algo, é você dar certo em algo que não era para ter dado. É você entrar numa porta pensando que ela vai te libertar e na verdade ela vai te aprisionar. Francis Chan diz que a pior catástrofe da vida de um cristão é ser bem sucedido em algo que não era eterno, ser bem sucedido em algo que não vinha de Deus, entrar em portas que não foi Deus que mandou você entrar. Por isso talvez, assim como esse povo, muitos de nós, muitos de vocês que estão me assistindo agora, talvez se encontrem cativos, exilados, ou você já foi liberto, mas ainda está próximo, pertence ao teu passado. E o plano de Deus para a vida dessas pessoas, assim como o plano eterno para nós, Ele não fala simplesmente do nosso presente, e Ele não fala simplesmente do nosso passado, mas Ele aponta um futuro. Deus tem um plano tríplice para nós. E o plano dele é descrito no versículo 11. O plano fala o seguinte: o plano é fazê-los primeiro prosperar. Porque o lugar que eles estavam não era um lugar de prosperidade para aquele povo. O lugar onde eles estavam não era um lugar de bonança, um lugar de onde você encontra aquilo que Deus tem para você. Primeiro ponto, o plano de Deus para a tua vida envolve prosperidade. E eu lembro que uma vez eu estava num treinamento com um dos pastores que eu mais admiro, né? Tem alguns pastores que eu admiro muito, né? Sobretudo o meu pastor, o pastor Moreira, mas esse em questão na mensagem era o pastor Tiago. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava num treinamento e o treinamento era sobre prosperidade. E alguém perguntou para ele: pastor Tiago, o que é prosperidade? E o pastor Tiago respondeu de pronto: prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre. Porque aquilo que você tem em abundância não significa que você vai ter perpetuamente. Então o que é um homem próspero diante de Deus? Não é aquele que tem muito, mas é aquele que tem sempre. É aquele que tem a provisão diária. É assim que Ele prometeu que seria para nós: o pão diário, o alimento diário. E o plano de Deus para esse povo que estava cativo, o plano de Deus para esse povo que estava exilado, é o mesmo plano que Deus tem para a sua vida hoje. Não importa o teu cativeiro, não importa talvez as correntes que estejam prendendo as tuas mãos e os teus pés. Esse pode até ser o teu presente ou o teu passado, mas esse não será, jamais será o teu futuro. Sabe por quê? Porque você não é escravo do passado. Ah, pastor, você não sabe quem eu sou, eu já matei. Ah, pastor, você não sabe quem eu sou, eu já traí. Ah, pastor, você não sabe quem eu sou, eu já fiz tanta coisa de errado. E o passado me condena, o passado me visita. Queridos, o teu passado provavelmente te traga algumas colheitas, e isso é inevitável. Mas hoje nós estamos falando que você não é mais escravo dele, porque já passou. O que Deus tem para você é novidade de vida. Isso fala de presente e futuro. Então o primeiro ponto do plano tríplice de Deus para você e para esse povo era o seguinte: planos de fazê-los prosperar. Você recebe aí? Quem recebe diz aí: eu recebo. Diga assim comigo: eu serei. Amém? Diga: eu serei próspero. Agora sim, bata no seu peito e diga assim: porque esse é o plano de Deus. Amém? Diga: esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Mas olha só, o plano de Deus continua. Ele diz: planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Não, o plano de Deus não fala de perda, não fala de retirar algo, mas de acrescentar algo. É claro que nós podemos dizer que talvez o profeta já estava falando da divina provisão de Cristo no futuro. Plano de fazê-los prosperar, porque em Cristo Jesus nós não temos só uma herança aqui na terra, mas nós somos co-herdeiros com Ele de coisas eternas. Segundo ponto do plano divino de Deus:
plano de dar-lhes esperança. Você conhece alguém que talvez esteja desesperançoso? Será que você conhece alguém que nesse tempo agora, de pandemia, de problema, gente perdendo emprego, gente ficando doente, e gente perdendo, sabe, perspectiva de vida, alguns não têm o que comer, e tanto problema, e a gente liga no jornal, problema, muda o canal, problema, e más notícias vão nos bombardeando, e a gente vai perdendo a esperança. Tem gente que não tem mais esperança na política, tem gente que não tem mais esperança no Brasil, tem gente que não tem mais esperança às vezes até em uma igreja que frequenta, tem gente que não tem esperança no futuro que Deus pode dar para ela, no seu emprego, na sua provisão. Tem gente que perdeu a esperança de viver, por isso que quando acorda não acorda bem, e tem um dia estressante e problemático. Mas perceba uma coisa, o plano de Deus é te dar também esperança. Não esperança falsa, que os falsos profetas davam para esse povo naquele tempo, mas uma esperança profunda, viva e real. Uma esperança que não falha. Eu lembro que, estudando uma vez sobre alguns teólogos, tem um dos que eu mais admiro, que é o George Miller. E alguém perguntou para ele: George Miller, como que você faz se tem muitas orações respondidas? Né? Ele tinha um caderno com mais de 20.000 orações respondidas por Deus. E conta-se uma história em um dos seus livros, de que um dia ele estava num orfanato com mais de 500 crianças, que ele sustentava pela fé. E eles estavam com fome, era café da manhã. George Miller orou junto com seu auxiliar: Pai, eu queria tanto servir pão para essas crianças. E a história conta que assim que ele terminou de orar, alguém bate na porta do orfanato. Quando ele abre a porta, 2 homens dizem assim: olha, George Miller, como você está, pastor? Nós estamos levando aqui pães finos, né? Pães tão preciosos, pães tão de alto nível para a família da cidade, né? Para a família imperial da cidade. Mas a carroça quebrou, não consegue empancar, e esses pães tão valiosos vão ser jogados fora. E a gente veio aqui perguntar para você se você não aceita esses pães para o seu orfanato. E a história diz que George Miller levanta a mão e diz: obrigado, Deus, mais uma vez tu foi a minha provisão. E aí, quando ele fecha a porta, os pães entram, alimentam aquelas 500 crianças pela fé. O auxiliar de George Miller pergunta: George Miller, como ter uma fé tão esperançosa, como ter uma fé tão viva, tão real, como ter uma fé que me move a acreditar que Deus vai operar? George Miller respondeu: Deus não costuma falhar. Se Deus falhar comigo hoje, vai ser a primeira vez. Então eu quero te dizer uma coisa: Deus não falha, Ele é fidedigno, digno de confiança, de crédito, de fé. E pelo fato dele não falhar, você pode crer e ter esperança. Esse é o plano de Deus, te dar esperança. Não uma esperança fajuta, não uma esperança que crê em uma promessa que não vai se cumprir, mas uma esperança que vem de Deus. É por isso que o salmista diz tantas vezes: o Senhor é minha torre forte, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu lugar seguro. Por quê? Porque ele sabia que ele podia crer e ter esperança. Então o plano de Deus para a sua vida não é só te fazer prosperar, mas é te fazer alguém esperançoso, alguém que espera, ansioso, porque Ele não falhou e Ele não vai falhar. Mas o plano tríplice de Deus para a sua vida, lembrando, estamos falando de quê? De futuro. Você não é escravo do passado, amém? A Bíblia diz que todos os seus pecados foram lançados aonde? No mar do esquecimento. E tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Lutero também, né? E o Moody diz também algo parecido depois. Ele diz o seguinte: olha, Deus lançou os seus pecados no mar do esquecimento e colocou uma placa lá na frente dizendo: proibido pescar. O plano tríplice de Deus para nós diz aqui no final do versículo. Põe de novo o versículo para a gente aí. Olha só: porque eu sou
eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer o quê? Primeiro prosperar. Você é próspero em nome de Jesus. Por mais que o seu passado seja talvez de perda, de fome, de privação, talvez você não tinha uma casa para morar, mas o futuro que Deus tem para você é prosperidade. Segundo ponto, não te causa dano, mas ele é um plano que vai te dar o quê? Esperança. Agora, olha o que o versículo termina dizendo no final. E um futuro. Né? Não fala de um ponto final, mas de um ponto continuando. Deus tem um futuro extraordinário para você. Por isso não desista de viver. Por isso não desista do plano de Deus para você. Não abandone a vida. Não diga não ao suicídio. Diga não aos pensamentos depressivos. Sabe? Enche o seu coração de alegria e de esperança para que você consiga vencer a ansiedade. Sabe? Você precisa superar o seu passado, porque Ele prometeu que te daria prosperidade, esperança e futuro. Deus é aquele que pode te dar futuro. Ah, se você soubesse o futuro que Deus tem para você. Se você soubesse os planos, os propósitos eternos que Deus tem a respeito da sua vida, você não desistiria tão fácil do seu ministério. Você não desistiria tão fácil das coisas que Deus colocou na sua mão, da sua célula, dos seus discípulos. Ah, se você soubesse o futuro extraordinário que Deus tem para você, você não diria não para os seus pastores ou para os seus líderes, que querem te motivar e te colocar para frente. Se você tivesse de ser, se você pelo menos sonhasse em tudo que Deus planejou a seu respeito, eu tenho certeza que você seria inabalável. Mas eu venho te dizer aqui hoje que se você não sabia, esse é o plano que Deus tem para você. Eu não sei se você tem outros planos, mas eu quero te aconselhar hoje. Entre de cabeça no plano de Deus para você. Nos versículos 12 e 13, que eu acabei não colocando aí, eu lembrei agora. Deus ainda faz outras promessas para aquele povo. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Vocês clamarão a mim, vocês me chamarão e eu os ouvirei. Deus é um Deus presente. Como eu disse no começo, Deus nos deu mais do que um manual, Ele nos deu Emanuel. Entre de cabeça no plano de Deus para você. E os planos de Deus estão aqui, ó. Aproveite a quarentena para ler muito a Bíblia. D.L. Moody, um grande teólogo que já faleceu, disse o seguinte uma vez: as Escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. E eu creio que através da palavra de Deus, sua vida está sendo transformada nessa noite. E uma outra frase de um autor desconhecido disse assim, ó. Falando sobre o futuro que Deus tem para você. As nossas crises existenciais deixam de existir quando percebemos que existe alguém no céu amando a nossa existência. O seu passado pode ser morte, mas o seu futuro é vida. O seu passado pode ser escassez, mas o seu futuro é prosperidade. O seu passado pode ser pensamentos de morte, pensamentos de que tudo vai dar errado, mas o seu futuro é de esperança. O seu passado pode ser até mesmo como de alguém que cometeu muitas coisas erradas, mas o seu futuro que te aguarda é um futuro de justificação mediante ao arrependimento, de modo que você vai ser nova criatura diante do Pai. E essa nova criatura, mediante a obediência, vai receber Deus dentro. Então eu quero dizer agora bem sério aqui para você: você não é escravo do passado. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano tríplice para você, que envolve prosperidade, esperança e futuro. Vamos orar?
Eu quero orar por sua vida agora. Feche os seus olhos, aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada jovem que está me assistindo, Deus. Talvez, Pai, eles pensem na mente deles que não conseguem abandonar esse vício maldito da bebida, da droga. Talvez, Pai, eles pensam que não conseguem se livrar da pornografia. Talvez, Pai, alguns deles pensam que não conseguem se livrar de tantos outros pecados terríveis que o diabo assola na mente deles, que eles já viveram, que eles já participaram. Mas nós oramos agora, Pai, no nome de Jesus, para que cada um desses jovens seja tremendamente tocado pela Tua palavra agora, tremendamente tocado pelo Teu Espírito Santo agora. Aviva-nos nessa noite, Senhor, aviva-nos, Senhor, quebra as cadeias, quebra as correntes, Pai, que eles possam perceber que não há plano mais precioso do que o plano eterno para a vida deles, um plano que fala de prosperidade, não de dano, um plano que fala de esperança, um plano que fala de futuro. O diabo tentou colocar um ponto final na vida de muitas pessoas, mas nós cremos que em dia eles vivem um ponto continuando. A história deles não acabou, porque o Senhor tem um futuro, em nome de Jesus.